Uma vez mais, bom dia. Está a começar então a última edição do Opinião Pública desta semana. Estamos a escassos dias do tradicional debate sobre o Estado da Nação no Parlamento. Será na próxima sexta-feira. Já sabe que na Opinião Pública pode também participar. A sua opinião é sempre bem-vinda. Temos o nosso habitual número de telefone, que é o 260 52 35. Eu repito este número, 260 52 35. Pode ligar agora, inscrever-se. Mais à frente teremos muito gosto em conhecer a sua opinião sobre o Estado da Nação, como está o país, sobretudo neste último ano político. Normalmente os debates no Parlamento têm sido marcados, obviamente, por leituras diversas por parte dos partidos que têm assento parlamentar. A oposição traça sempre um retrato, acinzentado do país, mas o que a oposição diz ser o retrato realista do país. A tendência para o partido que apoia o governo é de pintar este mesmo país de cor-de-rosa e tem sido assim essa leitura do país, com recusa ao passado, um ir e vir, e às vezes não há propriamente tempo para se dedicar, ou não há o foco nos problemas do país. É nosso convidado o psicólogo José António dos Reis, a quem agradecemos. Bom dia. Dr. José António dos Reis, o país está melhor ou está pior em comparação com o ano passado? Bom dia, e aproveito para agradecer o convite para participar no programa. Direi que, se tivermos em conta o que foi dito pelos diferentes atores a quando da comemoração do aniversário da independência, diremos que todos sintonizaram numa coisa: é que há uma situação de crise e que é necessário um juntar de mãos para fazer face a essa crise, admitindo que estamos a confrontar-nos com uma crise que nunca antes tínhamos vivenciado. Direi que hoje estamos pior do que no ano passado. Evidentemente que... Está pior por causa do estalar da guerra? Pela conjugação de vários fatores. Já não estivemos bem face ao impacto da crise sanitária da Covid-19, que teve um impacto enorme e que fez com que tivéssemos uma recessão na ordem de 14%. 14,8%. 14,8%. Portanto, isso é muito significativo. E isso, depois, a principal fonte de receitas, não é, do país, que é o setor do turismo, teve um impacto enorme, e isso teve reflexo quer a nível do mercado de trabalho, quer a nível de crescimento e desenvolvimento das empresas, sobretudo a nível do setor privado, e consequentemente com a queda substancial das receitas fiscais. Então já não vínhamos bem. Havia, portanto, alguns sinais de retoma, e depois acontece... Isto sem falar da seca. Sem falar da seca. E depois acontece a guerra na Ucrânia e os seus impactos enormes a nível de preços, sobretudo com relação a géneros alimentícios e produtos energéticos. E neste momento parece-me a mim que parto do princípio que todos devem ter a consciência da gravidade da situação e agir
naturalmente em consequência. Mas infelizmente, pelos sinais que temos vindo a observar, a nível do discurso político pouco ou nada mudou. Portanto, embora talvez tivéssemos tido alguma ilusão relativamente aos discursos ocorridos quando no aniversário da independência, que dava algum sinal de alguma trégua, mas isso rapidamente foi desmentido, não é, pelas atuações subsequentes. Doutor Zentão dos Reis, quando é assim esse acumular de crises, estamos a falar de uma tripla crise com consequências de facto severas sobre a economia, sobre a sociedade de uma forma geral, quando é assim, torna-se mais difícil avaliar o desempenho do governo neste último ano? Evidentemente que o desempenho do governo deve ser feito em função daquilo que devia fazer e pode fazer, e deve também abranger dimensões que não resultam objetivamente da sua intervenção. Portanto, no caso de choques externos, portanto, o seu impacto na economia, na sociedade e no país no geral não resulta objetivamente da má intervenção ou da boa intervenção do governo. Portanto, quando é assim, deveria haver preocupação de todos os atores em identificar de facto as reais causas da situação e tentar encontrar as melhores saídas. Se há, portanto, atuação que não ajuda de forma nenhuma a superar uma crise, sobretudo resultante de choques externos, é de tentar entrar na dinâmica de acusação contra acusação, e isso não leva a lugar nenhum e não resolve também crise alguma. Mas eu perguntava-lhe isso precisamente porque o que nós temos ouvido, que o Governo tenha dito através do Primeiro-Ministro e dos outros ministros, é que o país andava bem, estava a ter uma excelente performance, com crescimento económico, com emprego, com rendimentos, o turismo, enfim, a crescer, mas isso foi até finais de 2019, depois veio a pandemia e naturalmente é o que nós conhecemos, a recessão que fazia referência a instantes, mas o Governo diz que tem mitigado, e é por causa das medidas que tem tomado é que de facto o país se tem aguentado. É por isso que eu lhe fiz essa pergunta, se é mais difícil neste contexto avaliar o desempenho do Governo, ou seja, é como se estivéssemos perante um hiato. O país estava bem até finais de 2019 e agora estamos a atravessar um vazio, uma espécie de... está tudo em suspenso até a crise passar. Obviamente que, considerando a dimensão e a magnitude do impacto desse choque externo, naturalmente que o governo vê-se obrigado quase que a suspender o seu programa normal para adotar um programa emergencial. E nós, neste momento, face, portanto, à declaração do estado de emergência social e económica, estamos como que a propor à comunidade internacional um programa emergencial que deve ser
naturalmente financiado. É isso que a declaração do estado emergencial procura, visando acudir às situações que resultam desse impacto negativo sobre diferentes setores. Daí, de forma eufemística, direi que houve como que uma suspensão da aplicação do programa do governo normal, para se adotar uma estratégia de intervenção emergencial para fazer face às situações. Mas em instantes, no seu retrato, o país está pior do que no ano passado. O que eu lhe pergunto é se essa avaliação, ou pelo menos alguma parte dela, tem que ver com a atuação do governo, medidas de política que não são as mais corretas, algumas falhas na implementação do próprio programa do governo, ou se isso se deve a esse acumular, digamos assim, de causas e de fatores, as crises com que o país se confronta? Bom, eu direi que em parte resulta desse impacto de origem externa, e nós também temos, enfim, as nossas responsabilidades. E eu acho que o país carece de reformas. Quando diz responsabilidade, está-se a referir ao quê, concretamente? Portanto, o país carece de reformas profundas a nível da administração pública, a nível da justiça, a nível do setor económico, sobretudo empresarial do Estado, e algumas dessas reformas requerem um entendimento entre os principais atores, porque nós já vínhamos com uma situação de dívida, portanto, de dívida elevada, embora tivéssemos uma tendência para o incremento do PIB, e todavia tínhamos e temos alguns entraves muito pronunciados em relação aos aspectos centrais do desenvolvimento, e naturalmente que, do meu ponto de vista, é necessário um acordo político que vá para além da legislatura, no sentido de se adotar políticas de longo prazo que permitam, de forma consistente, levar a cabo as ações que são necessárias. Mas os governos, o anterior governo também tinha a chamada agenda de transformação, que assentava nos clusters, nos eixos. Este governo também tem uma agenda Cabo Verde Ambição 2030, que assenta nos aceleradores, mas parece-me que andamos aqui sempre às voltas, não conseguimos materializar essas reformas. Porque até as ideias no essenciais são excelentes, são boas, mas não tocam numa coisa do meu ponto de vista que é central. Nenhum governo em Cabo Verde tem capacidade de levar a cabo as reformas fundamentais sozinho. E nenhum ator político até agora sentiu teve a necessária coragem. Mesmo com a maioria absoluta dos governos, que é o que nós temos tido em Cabo Verde? A nossa maioria absoluta, do ponto de vista formal, dá, por assim dizer, alguma estabilidade, mas algumas reformas
essenciais exigem consenso, portanto, maiorias reforçadas, 2/3. E por isso é que há muitos bloqueios em alguns dossiês importantes. Mas falta também essa cultura de diálogo quando a gente olha para Portugal e essa polémica em torno da localização do novo aeroporto, e nós ouvimos o Primeiro-Ministro a dizer que isso só avança, tem que ser consensualizado com o líder da oposição. Há aqui uma diferença muito grande. Não, obviamente que tem a consciência de que se trata de um projeto que vai para além, a sua implementação vai para além do mandato do governo que está em funções. Então, para que se assegure, portanto, a continuidade da política nesse setor, é necessário que haja entendimento, de forma que se ocorrer alternância, o projeto, a continuidade do projeto está de alguma forma assegurado. Em Cabo Verde... Que é o que não acontece em Cabo Verde, estamos sempre a começar do zero. Exato. Em Cabo Verde, esse é um dos aspectos que pecamos, em que as alternâncias ocorrem e dando como que a entender de que tudo está a começar de novo. Ora, isso para um país com as limitações que tem, é um aspecto negativo na perspectiva de permitir políticas de longo prazo, políticas de continuidade e de persistência, portanto, numa linha de orientação. E naturalmente que a ausência desse entendimento prejudica grandemente o desenvolvimento do país. Só uma provocação antes de passarmos a palavra aqui aos ouvintes. Perante essa incapacidade dos atuais líderes, dirigentes políticos de se porem de acordo em relação às grandes reformas, acha que Cabo Verde precisa de uma nova geração, digamos assim, de políticos? Eu não ia assim tão longe. Eu acho que precisamos de protagonistas para ter essas iniciativas. Por exemplo, eu acho que o Presidente da República poderia fazer mais, e chamando, não só chamando a atenção, mas promovendo ações concretas no sentido de levar os atores políticos a encetar, portanto, vias de consensualização à volta de aspectos essenciais que o país reclama, não é? Soluções para que entremos decididamente, né, nos caminhos de desenvolvimento. Curiosamente, ontem nós tivemos a reunião do Conselho da República, praticamente toda a gente estava de acordo em relação aos temas, as medidas que o Governo tem vindo a adotar, os desafios, que é preciso corresponsabilização, uma atitude cidadã. Parece-me que estava toda a gente de acordo nesse Conselho. Eu penso que no plano discursivo parece que todo mundo está de acordo. Agora, é necessário traduzir isso em termos práticos e, a meu ver, eu acho que é necessário que os atores todos se sentem à volta de uma mesa para acordarem à volta de um programa de reformas fundamentais para o país. Eu acho que o entendimento não deve ser apenas para atacar a situação emergencial, a situação de crise, mas é necessário que se projete algo para além do horizonte da crise. E isso implica um entendimento à volta das reformas fundamentais que o país precisa. Portanto, o que está a dizer é que em Cabo Verde há mais competição entre os partidos do que cooperação. Obviamente. Falta essa dimensão. Obviamente, embora eu não defendo e nem promovo a ideia de que não deve haver competição. A competição deve haver, isso é normal em democracia, mas há elementos essenciais para os quais
os atores políticos devem procurar, em nome dos interesses nacionais, entendimentos para que o país possa usufruir das contribuições desses atores para o seu desenvolvimento. Mas para aquilo que nós temos ouvido por parte da oposição, a nível pelo menos do Parlamento, a oposição tem viabilizado todas as medidas que o Governo tem levado, sobretudo agora neste quadro de contingências, medidas de mitigação. Há alguma matéria que o Governo tenha levado ao Parlamento, por exemplo, e que não passou porque a oposição por simplesmente não quis? Olha, nós temos algumas reformas que é necessário serem levadas a cabo, por exemplo, a nível do sistema político. Fala-se, já houve algumas iniciativas em que não houve entendimento, por exemplo, a regionalização. Por exemplo, o Estatuto Especial para a cidade da Praia. Por exemplo, a nomeação de membros exteriores da Assembleia, não é? Para os órgãos exteriores da Assembleia. Mas já houve alguns consensos na alteração do Código Eleitoral, na grande reforma que se fez na Justiça. Sim, já houve momentos que houve entendimento, mas esses entendimentos constituem mais exceção. Uma gota d'água. Mais exceção, muito excepcionais, passo o pleonasmo, do que propriamente uma praxe que se quer à volta das questões de interesse nacional. Por exemplo, a nossa administração pública, fala-se muito da reforma, da necessidade da reforma a nível da administração pública. Ora, para se reduzir estruturas e, por exemplo, para introduzir, por assim dizer, algumas regras fundamentais relativamente à entrada e o percurso na administração pública, por exemplo, toda a política de desconcentração do Estado, requerem para uma atuação consistente, requerem que haja, do meu ponto de vista, um entendimento relativamente ao tamanho que queremos da administração pública. E de alguma forma, a adoção de uma política desse tipo é manifestamente impopular. E como nós funcionamos em Cabo Verde na lógica do ciclo eleitoral, nenhum governo tem coragem de adotar medidas desse tipo porque perde eleições no pleito seguinte. Então, o que é necessário para que façamos o que tem que ser feito? É que realmente os atores políticos, sem procurarem tirar proveito ou dividendos políticos de uma medida de natureza impopular, mas que o país tem necessidade, é necessário que haja um acordo, portanto, amplo, né? Para permitir que essas medidas não só sejam adotadas por uma ampla maioria a nível político, mas tenha também a necessária base de apoio para que não haja grandes convulsões sociais resultado da adoção dessa medida. Voltaremos já a falar provavelmente sobre a questão da chamada partidarização da administração pública mais à frente. Para já damos a palavra aos ouvintes que já estão inscritos. Raul Gonçalves está a ligar-nos de São Vicente. Raul, como é que está o país? Olha, Carlos, bom dia para si e para o seu convidado. Sobre o tema de hoje, traz-me de opinar o seguinte. Falar do Estado da Nação neste contexto em que vivemos é um tanto quanto complexo. Digo isso porque é recorrente ao mundo global em que vivemos hoje a justificação pela Covid-19 e a guerra na Ucrânia. Realmente isso não é
uma mera justificação, mas sim uma realidade. Pois estes dois fatores têm prejudicado e de que maneira o desenvolvimento e o crescimento económico global. Penso que em termos de avaliação do governo, nem tudo correu como se esperava. Mas os feitos muitas vezes cobrem os defeitos. Carlos, existem 3 fatores importantes que geram o bem-estar e o desenvolvimento de qualquer país, que são a educação, a saúde e a justiça. Parece-me a mim que esses setores têm funcionado deficientemente. Na educação, não temos conseguido tirar proveitos de pessoas bastante qualificadas, pois estes desempenham funções não compatíveis com as suas formações. Isso tem pesado bastante. Empresas produtivas só produzem quando têm trabalhadores bem qualificados. Os governos têm criado algumas políticas de formação profissionais, mas isso não tem contribuído com o emprego, pois cada dia temos mais jovens formados no mundo do desemprego. Sobre a saúde, é o que temos, Carlos. Imagina só num hospital como a Batista de Sousa, aqui em São Vicente, não tem uma máquina de TAC. Isso tem sido um pesadelo e um calcanhar daqueles para as pessoas que precisam desse equipamento. Pois imagina só, temos um salário mínimo de 13 mil escudos, esse TAC muitas vezes custa 30 e tal, quase 40 mil escudos. Isso é um cúmulo. Carlos, também sobre a justiça, é o que temos. Fala-se muito, esperamos que agora com a justiça mais pode haver melhorias, mas estes 3 fatores, se não funcionaram em condições, se não trouxeram, se não oferecer à sociedade esse bom serviço, de certeza alguma, isso pesa muito no desenvolvimento do país. Esperamos que dias melhores virão. Muito bem. E que o governo tente corrigir os males, porque não vivemos só de coisas boas, somos imperfeitos pela natureza e realmente não fazemos só coisas boas. Corrigir e fazer com que tenhamos um país mais desenvolvido, mais criativo. É o que todos nós esperamos após essa pandemia. Deus queira que essa guerra não acabe. Bom dia a todos, um bom programa. Muito obrigado então, Raul Gonçalves, ouvinte, ligou-nos de São Vicente. No sala está o Sr. Manuel Gomes. Muito bom dia, Sr. Manuel. Bom dia, Sr. Carlos Santos. Bom dia, convidado. Bom dia, Cabo Verde. Bom dia, Dias. Segundo o senhor convidado, você falar, o país não está bom. Não. O governo, por máximo que ele está falando, mas na prática tem nada. Prática tem nada, porque no setor de Chile, que tem trabalho, coitados, tudo está a ser dificuldade. Agora, o que eu não tenho falado várias vezes na rádio, partir de gente que mesmo governo que ele tem lá, para dividir deputados, que o senhor está batendo bem com crise pandémica, também surge guerra na Ucrânia, que é seca, depois da o governo quer fazer o que é que se tem crise também, tem problema de energia, coisas de agenda alimentícia também, tudo caríssimo na sala, cada dia, outra dia na agenda alimentícia. Então nunca tem fiscal, nunca tem nada. Sobre a justiça que o senhor falou, tem mudança na justiça, porque nós temos a justiça está um bocado madura. Tem mudança. A administração pública também tem mudança. Na saúde também tem que ter mudança. Tem que ter mudança para não poder viver mais aberto, mais tudo. E o governo, quando ele fala uma coisa, quando ele fala quando a oposição está a falar, está aí pinta a cor da rosa, o governo está a falar Mariote. O que a oposição está a falar, o que é retrato desse país, um país arquipélago, 10 ilhas não habitadas. Nota da liberdade a estrangeiro,
nosso cidadão nacional que podia ter seu trabalho na nosso. Muito bem, Sr. Manel. Ok, bom dia, bom trabalho. Muito obrigado, Sr. Manel Gomes, liga-nos da Ilha de Sal. Também não tem outro Gomes, Sr. Luís, Tito, liga-nos de São Vicente. Bom dia, Sr. Luís. Bom dia. Minha opinião, quando o país está, é simples. É claro que a oposição também dizer que o país está melhor e a oposição tira usa a Ucrânia e a pandemia por motivo que a oposição, que as pessoas que estavam na oposição, era a contrário. Também é claro que quem não poder também ver país está direito, o que te falta corrigir mais as coisas é por motivo da pandemia, a guerra na Ucrânia. Mas isso é simplesmente um fato. É o dois partidários que do poder é que ali dá para dor, e aí São Vicente e Cabo Verde em geral de Camargo. Falou de São Vicente porque não São Vicente. É claro que quem já fica seguir muitas coisas, até quando é que está. Compra de São Vicente, porque ele com pequeno nasceu, muitas vezes os jornalistas que conheceram na voz, nem que ver os vídeos na página de Socorro, sempre tem mostrado um bocote de coisa mal no país. É o que estava escondido, como nunca tem uma televisão adequada e que está a mostrar a realidade. Então, muitas coisas estão escondidas. Alguém que há de ser escolado terá uma análise mônica verdade. Caso para mal, não tem justiça, tudo igual. Quando eu falo de justiça, nós falamos em termos de tudo. Por exemplo, ainda vou ser um exemplo, nós temos trabalhadores da Câmara, da Câmara, no hospital, em empresas privadas, portanto, o governo da Armando Cunha tem que ter um salário mínimo e tem seguro. Isto que está sofrido seguro e alguns terceiros com todo seguro. Há uns até que têm seguro e que estão sofrido seguro e outros que têm contrato de seguro também e que estão sofrido seguro. É que é triste. Mas nunca tem ninguém que tem uma posição para dizer não, nesse um país preto, isso que estava a acontecer. Há algo de tomar uma posição e cortar aquela assim. Também não tem problema muito de viagem. Aí temos transporte, onde é que não tem um entre-ilhas, é que está prejudicar um bocado de passageiro e ninguém tem uma posição para dizer não, nem isso, nem que não sou jornalista. É claro que o país nunca teve direito. Alguém que está a tomar o que estava a acontecer. Mas é claro, quem atende, está a olhar e a espera que o país nunca teve direito. Quem mexer a oposição, ou a oposição, ou quem ainda poder bem inventar, que é alta cloro na cara do gente. Quem que é curioso, é Mande São Vicente e Cabo Verde geral. Também quando falamos sobre São Vicente, é porque ele tem limite e terras ali. Mas não tem que o denúncio de Chile de Mande que está. Minha conclusão é isso. Cabo Verde nunca tem direito e só Cabo Verde continuar assim, ele teria que piorar mais ainda. Isso que é o problema. Agora nós temos que apertar a corda na cintura. As que queremos não ter fome, as que queremos não ter insegurança alimentar, onde é que queremos não voltar não mais simpático, não. Há tempos atrás que queremos não ter debilidade. Já que a gente tem fome, agora se queremos ter fome, que a gente muda. Fome é fome, dia por dia. A povo bem sofrer, só não cabriou. E se o jornalista é simples, uma coisa não vai ficar sem dele. Também é claro que titoiar. Esse é o modo de um balão. As coisas tem que apertar. Ou te apertar, não te explodir, ou alguém está passando fome. Boa tarde. Muito obrigado então a Luís Gomes pela essa participação a partir de São Vicente. Ainda na São Vicente, de ouvinte Antónia Delgado. Bom dia, obrigado pela sua participação. Bom dia de Deus, bom dia senhor convidado. Mano, está a dizer, partido. É partido também para poder. Bota depois, o povo está pôs lá, porque o povo que está ignorado depois lá. Mas a partido, pena vou pôs lá. Está a dizer, caramba, desculpa-me se conversa, caramba, nem já me vai ficar triste, minha família. Agora o Cabo Verdeano pode concher pessoa na Cabo Verde. Está a dizer, pessoa, que é porque diz que a Cabo Verde tive a solução de 2 aviões e meio, que tem trabalho na Cabo Verde. Vez sempre está a aparecer qualquer bocadinho de trabalho pouco, só estava bem para casa com dinheiro, vou estar a dar boas minha. Mas agora diz que parece que ele avião, 2 aviões e meio, não 1 avião e meio, 2 e meio. E também tem dinheiro para chuchu, que não acaba. Este dá hospital um TAC. Este dá hospital uma máquina para fazer TAC. Só dinheiro que tem para chuchu, porque isto que lhes dá hospital, porque isto que lhes dá a sociedade que é mais própria. Fome que tem na Cabo Verde ainda. Tem coisas caras. Ainda não existe fome, porque se dizer fome não. É falta de trabalho e, isso dá pouco aquela ajuda que estava a dar. Este dá aquele 10 contas, este desenrascar, este comprou um comida, pôr na casa, este desenrascar, que até tinha gente que ainda está a passar fome. E também a justiça, o senhor convidado está lá, a justiça de Cabo Verde, está num panela
se te bate num, depois bem pelo bem de xerecone, a te ver já de xereque moto. Nem que justiça, que nada. Governo, de vez espiar que a justiça tem que ter, espiar a situação de que gente que é mais bom, que gente que é mais fraco, é sim, este espiar que é mais saudável. Espiar partidos, espiar são país. Estou gordo que bolso gordo. O resto cá de falar de refrão, eu vou-te dizer. Pode que aquele homem lá de falar de refrão, eu vou dizer, se der, vou-te fora. Só para não terminar, Dona Antónia. Então, me chapa, Sr. Madeu, para o governo, para o Sr. Madeu fora de cadeia, porque joia que me cabe ver que está direito, porque aquele golpe de Estado que já não monte de que os ataques tropa, é nem o Sr. Madeu que me ataques tropa. Pois posso e dentro do que os matar, e o Sr. Madeu pôr na rua, porque o Sr. Madeu está lá, falta de autoridade. Espiar para ele, porque ele não é chuc. Obrigado por essa participação, Dona Antónia. Portanto, ele te fazia sempre essa referência, ele te fazia questão de lembrar a prisão de Amadeu Oliveira. Bom, não temos mais nenhum ouvinte. José António dos Reis, vamos para comentários. Um ouvinte que falou na questão da necessidade de reforma do Estado, claro, a tónica sempre neste custo de vida, uma situação que atinge toda a gente e sobretudo aquelas pessoas que têm menos recursos. Quer fazer algum comentário? Eu acho que, pronto, as pessoas que participaram, telefonando para cá, dão uma pequena ideia, enfim, do estado de espírito que perpassa a nível da população. E eu penso que os decisores políticos, os poderes públicos devem ter isso em devida conta, já que são de facto essas pessoas que sofrem de forma mais intensa os efeitos desta crise. E eu acho que também os poderes públicos não devem limitar-se apenas no plano de discurso, dizer que a situação é crítica, que é necessário esforços de todos, mas devem ser os primeiros a dar exemplo. Eu acho que ainda continuamos a funcionar em alguns aspectos como se não estivéssemos a viver numa situação de crise, numa situação de grandes dificuldades. E direi que ainda não foi visível a disponibilidade do governo e não só do governo, enfim, dos órgãos de poderes públicos darem um exemplo em termos de contenção de gastos, não é? Quer em termos de viagens, quer em termos de gestão de parque automóvel do Estado, ainda não se sente de forma clara. Acha que o Governo poderia dar o exemplo, reduzindo precisamente a esse elenco, como defendeu há dias o deputado Orlando Dias? Colocando o Governo em 14 elementos? Não, eu acho que isso seria mais uma medida simbólica do que propriamente uma medida com impacto significativo do ponto de vista de financeiro, mas do ponto de vista de imagem, do ponto de vista de exemplo relativamente à contenção, não escandalizaria nada que houvesse uma atuação do Primeiro-Ministro nesse sentido. Eu não me atreveria a dizer o número exato que deveria compor um governo, mas
que se pode dar um sinal nesse sentido, sim. Em relação ao número de deputados, é necessário que haja ponderação necessária. Houve uma proposta no sentido de redução dos 72 para 50. Por 52. 52, mas é necessário. Bom, isso daria tema para uma outra conversa sobre a reforma do Estado. Havemos de voltar a esse tema. Dr. José António dos Reis, nós não podemos fazer o balanço ou a avaliação do Estado da Nação sem falar de um setor que tem estado, digamos, na crista da onda, tem estado a marcar a agenda, que é o setor dos transportes marítimos e aéreas, agora com os desenvolvimentos, e não se pode falar do desenvolvimento de Cabo Verde e da sua economia se os transportes não estiverem a funcionar como deve ser. Qual é que é a leitura que faz desse setor e dessas reformas, se efetivamente estão a atingir os objetivos preconizados? Eu acho que nesse plano nós não estamos bem. Não estamos bem porque, em termos de oferta, há uma limitação muito grande, quer a nível de transportes, a nível interno, e sobretudo a componente marítima, a ligação marítima. Há muitas queixas, muitas dificuldades. Eu suponho que a empresa que tem o monopólio nesse domínio precisa estar melhor apetrechada em termos de embarcações para que haja de facto oferta desses serviços de acordo com as necessidades, não é? Não só das populações, mas do país em termos de política de conectividade. Portanto, a empresa, no seu ponto de vista, não está a cumprir o caderno de encargos, o contrato de concessão que assinou com o Estado? Bom, desconheço, enfim, os termos desses instrumentos, mas de qualquer maneira, em termos práticos, verifica-se que está longe de atender as necessidades das populações e do país em matéria de ligação e de conectividade. E provavelmente, se o contrato que foi assinado contemplar vai lá investimentos no sentido de se ter uma frota condizente, né, com as necessidades, e se não estiver a cumprir, nesse sentido direi que pronto, a empresa estará em cumprimento, mas desconheço o teor, os detalhes do contrato nesse aspecto. Agora, uma coisa não temos dúvidas, é que a resposta, portanto, por parte da empresa está muito aquém das necessidades da população. Concorda com o Presidente do Conselho de Administração de Cabo Verde Interilhas quando diz que é preciso atualizar as tarifas que estão estagnadas desde 2006, porque os cabo-verdianos continuam a reclamar barcos, navios novos, embarcações, mas sem capacidade de fazer investimentos, aparentemente por causa dessas tarifas também que estão aquém da realidade neste momento. Muito provavelmente direi que pronto, essas tarifas estarão aquém do custo real, mas caberá aqui o Governo fazer as devidas compensações, porque há uma indemnização compensatória, pois, que é paga. Tem de haver, uma vez que não se pode obrigar as empresas privadas a fazer política social. Portanto, sobretudo em relação às rotas que não são rentáveis, e o Governo deve intervir no sentido de compensar as empresas que prestam esse serviço. E em relação aos transportes aéreos, vai ser seguramente um tema também em debate aí na próxima semana. Sim, também aqui tivemos muitas falhas e sobretudo, ultimamente, houve falhas inaceitáveis, e é inadmissível que uma empresa que
se quer, portanto, prestigiada, que se quer respeitada, que uma empresa que dá garantias aos seus utilizadores de que é uma empresa cumpridora, enfim, das suas obrigações e sobretudo cumpridora, né, com as necessidades dos seus utentes, deixe cair numa situação de perda, portanto, de certificado portanto, de navegação em determinado espaço. E pior é de não se ter assumido publicamente o que aconteceu, deixando, portanto, no ar, não sabendo exatamente se a opção ou não opção por não fazer ligação com a Europa se resultou, enfim, de alteração de alguma política da empresa e se deixou que se especulasse de que tinha havido, portanto, proibição de voos da companhia, não é, para o espaço europeu, e até que, entrando, portanto, nessa questão, o governo dizendo que, ou admitindo que teria, portanto, ocorrido incumprimento que levou, por assim dizer, a proibição, e há poucos dias, depois de se ter regularizado a situação, o ministro do Transporte e Turismo vem dizer que o governo deu instruções para a abertura de um inquérito interno para apurar a responsabilidade. Ora, isso teria sido uma atuação logo de imediato que deveria, por parte do governo, ter agido nesse sentido. E não depois de toda essa especulação, de todo, enfim, o diz que diz à volta da matéria, depois do assunto já estar resolvido, é que se vem admitir. Portanto, este inquérito é extemporâneo, é isso? Eu penso que, a bem da boa comunicação e de que a atuação em termos de situações anómalas constatadas devem ser objeto de intervenção imediata, e não deixando que as coisas corram e só depois de muito tempo se vir, portanto, a anunciar aquilo que seria óbvio em termos de tomar decisão de imediato. E nesse sentido, o governo falhou em matéria de comunicação. Deve ser transparente. Se houve falha, do seu ponto de vista, é preciso assumir falhas. A culpa deve morrer solteira? Eu acho que o princípio de responsabilização é um dos principais instrumentos de uma boa gestão, quer a nível da empresa, quer a nível do país no seu todo. Quer dizer, um país onde não há o princípio de responsabilização em relação àqueles que têm o poder de decidir ou não. Se falhar nesse aspecto, acho que todo o país falhará. Muito bem, a doutora José António dos Reis, convidado hoje a ajudar-nos a entender, a ler, digamos, o país nesta avaliação do Estado da Nação, que vai estar em debate na próxima sexta-feira. Fica por aqui a Opinião Pública.